E aí, por acaso você quer ganhar uma camisa nova do Cruzeiro de 2023? Acompanhe os passos a seguir. Fala turma, a Betfair é a nova parceira do Cruzeiro e a do CDD também. E você se cadastrando através do meu link que eu vou deixar para vocês no comentário fixado e seguindo todas as regras, além de ajudar o nosso Cruzeiro, vocês vão ganhar um bônus de até R$300 e vão participar de sorteios de ingressos para os jogos do Cruzeiro. Então não perca tempo, vamos testar o conhecimento de futebol de vocês e concorrer a essa grande oportunidade de ver os jogos do Cruzeiro pessoalmente. Lembra de seguir todos os passos que estão na tela e na hora de colocar o código promocional ZBRCZ1. Joguem com responsabilidade, é para se divertir. Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Se você gosta do Cruzeiro, com certeza você vai gostar do canal. Então deixa seu like no vídeo e se inscreve aqui no CDD para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal você vai ser avisado. Pequena saída. Vamos falar sobre esse jogo do brilhante campeonato onde duas bolas entram em campo e acontece o gol. Por favor, vamos lá. Peraí. Ele começa um jogo de dois times da primeira divisão. Sim. Dos dois mais importantes do estado. Pegado. Um dos maiores estados do Brasil. Não, jogo pegado. Lindíssimo estado de Minas Gerais. Campeonato. Um jogo pegado, né, com cara de jogo pra valer mesmo. Num estádio de primeira divisão, com grande público. Comportamento do público não foi lá essas coisas de primeira divisão, o árbitro retirou do campo ali, teve tênis, copo, isqueiro, rádio de pilha, baú, né? Foi tudo. E aí a culpa é porque o jogo é de um campeonato estadual. Então esse jogo poderia muito bem ter acontecido no Campeonato Brasileiro, exatamente dessa forma. Eu acredito que quando a gente fala sobre pegada e até sobre o nível do jogo, concordo contigo. Dentro do que as equipes podem apresentar, o Atlético para mim abaixo, eu imaginava que o Atlético faria um jogo de imposição e não fez. Cruzeiro para mim fazendo um jogo melhor do que eu imaginava, porém eu não imagino nem no Campeonato Brasileiro, e eu vou opinar depois se acha que o gol tinha que ser invalidado, se o gol tem que ser validado ou não tem, um lance em que um jogador tem duas bolas no campo, ele chuta uma para fora porque ela tem que sair e quase imediatamente a outra chuta, ele chuta para trás e sai o lance do gol. Eu não imagino isso acontecendo na Copa do Mundo, numa Champions League, na Premier League e nem no Campeonato Brasileiro. Foi só isso que eu falei. É o Campeonato Estadual. Mas olha, eu se tivesse que me apegar aos absurdos, aos comportamentos incorretos dentro de campo, eu não me apegaria a isso, sinceramente, Bidner. E tudo bem, vamos discutir o lance. Eu acho que assim, a gente tem uma tendência aqui de jogar sempre a culpa, tudo é arbitragem, a arbitragem é uma porcaria, a arbitragem é horrível. O jogo começou com uma intensidade muito legal, com uma volúpia, com um desejo dos dois times de jogar futebol em alto nível. Eu nem acho que o primeiro tempo foi tão ruim como muita gente disse, e acho isso pela vontade e pela intensidade do jogo, mas assim, o comportamento dos caras, dos jogadores dentro de campo, de novo, assim, foram 20 minutos de tentativa absoluta e única de influenciar a arbitragem. Mas o árbitro não controlou o jogo como precisava. Ele deixou alguns lances seguirem ali, que eram os cartões mais rigorosos. Mas aí, velho, assim, eu acho que assim, a gente sempre cai nesse discurso do árbitro. Não existe. Eu não vejo que esse árbitro pudesse ter feito de melhor. Eu acho que ele controlou. Eu acho que ele controlou sim, porque depois de 15, 20 minutos a coisa de alguma maneira mudou. E a gente não teve um grande jogo do ponto de vista técnico, mas teve pelo menos o fim das reclamações constantes, e na hora que o Hulk voltou a reclamar, lá no final do primeiro tempo, ele recebe o cartão amarelo. Então assim, eu acho que assim, mesmo os árbitros que a gente elogia na Europa, aqui, com esse comportamento, com esses caras, eles seriam engolidos o tempo todo. Iam sofrer. E a gente não ia ter jogo de futebol. Com os árbitros europeus, com o padrão, seja da Premier League, da Série A, da La Liga, de quem quer que fosse. Não é uma questão de padrão, trazer padrão. É uma questão do que os caras não querem fazer. E é curioso ver o Nicão, inclusive, no final do primeiro tempo, reclamando que o jogo não andava, sendo que em boa parte o jogo não andou por reclamações, por simulações, por um comportamento que é o comportamento padrão dos jogadores de futebol no Brasil. Então, eu estou falando isso porque assim, nós estamos ainda nos campeonatos estaduais, a gente ainda tem tempo de tentar se preparar e fazer alguma coisa para o Campeonato Brasileiro, que é o que importa. E dizer que esse tipo de postura, esse tipo de atitude, de reclamações infundadas, de simulações constantes, de jogo parado, basicamente,
não vai ser aceita, esse tipo de postura não vai ser aceita no Brasileiro. Acho pouco provável que aconteça, mas gostaria muito. Antes do Zupac e do Calçade, vamos ouvir Hulk na saída, né? Logo no calor. O jogo terminou, acabou e o Hulk conversou com a gente, conversou com a imprensa ali à beira do gramado. Ele que foi o cara do gol de empate do Galo no segundo tempo. Acho que não, até porque catimba não ganha jogo, né? A gente costuma dizer que tem que catimbar, mas não, o que ganha jogo é assumir a responsabilidade, jogar, sabendo que jogo é complicado, principalmente tratando de clássico. O que eu falei ali foi só a situação do Bandeirinha, que eu falei pra ele que se a bola saiu, eu peço até desculpa, né? Mas pra mim não saiu, eu tava em cima da linha e duas bolas, uma com o Pedrinho e outra comigo, que ele marcou que tinha saído. E eu falei, não saiu. Aí eu peguei e falei, você acusou a pressão, você não tem personalidade. E o árbitro e o banco de reserva do Cruzeiro começou a gritar. E ele simplesmente chamou o juiz e mandou me dar cartão amarelo. Agora, se eu achar que se eu falar que ele tá sem personalidade pra assumir, isso é pra tomar cartão amarelo, se for, beleza, desculpa. Mas eu acho que do meu ponto de vista que não é pra tomar cartão. Que agora é jogo do título dos caras, né? Dando carrinho de voadora e o Atlético jogando um jogo como se fosse um jogo normal de campeonato, né? Isso é normal, né? É clássico. Todo mundo quer ganhar, independente da situação das equipes, né? Clássico é clássico, entendeu? E não só o Cruzeiro, mas todos os times que jogam contra a gente quer ganhar, quer tirar o nosso foco, mas o mais importante é que a gente manteve nosso foco, nossa pegada, saímos atrás do resultado no campo difícil com a torcida dos caras e conseguimos ir buscar o empate e tentamos até a virada, infelizmente não deu, mas é isso, procurar tirar as coisas boas que aconteceram no jogo de hoje para poder acrescentar nos próximos jogos. Achar que até em dia, né? O Biltão que a Cruzeirense tem, você tentou cruzar naquele lance ali. Tentei cruzar pra rede, né? Fiquei feliz. Eu conversando com o Mariano e eu não sabia o que era. Eu falei, o que é que aconteceu, professor? E ele falou que jogaram uma bomba ali. Né? Eu falei, pô, então toma cuidado ali. Não sei se realmente foi uma bomba, tudo, mas graças a Deus não feriu ninguém, né? Isso que é mais importante. Enquanto a gente fala sobre o jogo, na apresentação ainda do Zupac, do Paulo Calçade, já vem aí os melhores momentos do jogo, os gols no segundo tempo. Você vai entender ao que se referia o Vitor Birner, das duas bolas em campo, e vai ver também o gol marcado pelo Hulk, na minha opinião, com grande colaboração do goleiro Rafael Cabral, mas foi um golaço com falha de goleiro, né? Tem as duas coisas. Terceiro gol de falta no ano do Hulk. 3 gols de falta. Não é por acaso, né, Zupac? Não é por acaso. Não é. Boa noite, Paulo, companheiros e fã de esporte. Assim, para efeitos de campeonato, o empate foi ruim pro Cruzeiro. O Cruzeiro precisava vencer o jogo. Mas pelo que representa esse duelo, pelo estágio das duas equipes, pro Cruzeiro foi um jogo muito importante. Eu gostei do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro entendeu que a forma de ele tentar igualar o confronto não era pela técnica, era pela tática e pela intensidade, pela competitividade. E o Cruzeiro jogou uma final de Copa do Mundo. E por isso, e por ter jogado bem, por ter competido bem uma final de Copa do Mundo, o Cruzeiro conseguiu igualar o Atlético em quase o jogo todo. A hora que o Atlético colocou a bola no chão, o time construiu um pouco mais, mas a maneira que o Cruzeiro diminuiu o espaço, dobrou marcação, se doou pro jogo, né, e brigou até o final, o Cruzeiro por muito pouco não venceu o Atlético jogando dentro de casa, né? A Independência manda do Cruzeiro nesse momento. Então acho que, assim, pro Atlético foi um jogo abaixo, dentro daquilo que a gente sabe que o time pode jogar e dentro daquilo que a equipe vem jogando contra adversários muito mais fracos. E pro Cruzeiro foi um tremendo jogo de superação. O Pesolano vem mexendo bastante na equipe jogo a jogo, mexeu hoje de novo, né? Então era um Cruzeiro camaleônico, né? Com a bola, era um Cruzeiro no 3-4-3 com o Wesley ex-Palmeiras, de ala pela esquerda, com o Gasolina pela direita, depois ele machucou, com o Bruno Rodrigues, Nicão e com o Gilberto mais à frente. Sem a bola, voltava em linha de 4 com o Brock como lateral. Esse é o lance do gol. O Wesley cai pela direita, o único momento do jogo que o Wesley escapou pela direita, faz a bola e o Bruno Rodrigues faz muito bem o gol. Então pro Cruzeiro foi um empate muito importante pela maneira que se portou diante do Atlético, mas dentro das dificuldades que o Cruzeiro vem enfrentando no Campeonato Mineiro, contra equipes piores do que ele, esse jogo mostra pouco, porque este modelo de jogo o Cruzeiro não vai enfrentar em nenhum outro duelo no campeonato, mas acho que serve para mostrar qual é o grau de competitividade que esse time tem para aquilo que realmente importa para o Cruzeiro, que é o Campeonato Brasileiro a partir do mês de abril e maio. Tudo bem, Xará? Olá, Andrade. Olá, companheiros. Para você que nos assiste também, boa noite. Assim, eu não vejo esse jogo diferente por ser estadual.
Isso que Cruzeiro e Atlético fizeram poderia ser o Brasileirão, poderia ser o Sub-20, poderia ser qualquer coisa, um amistoso. Eles, assim, é uma forma de competir, né, em que às vezes o futebol, que é o centro de tudo, fica em segundo plano. Porque a primeira missão é arrebentar com a arbitragem. Desestabilizar quem está ali para ver se alguém leva vantagem. Aí, como ninguém leva, os dois saem feridos disso que você gera no árbitro, aí saem os dois reclamando da arbitragem. É um negócio, quer dizer, é patético, mas é o futebol brasileiro. É assim que o futebol brasileiro entende que é uma competição. Eu lamento profundamente. Então, sim, não é o estadual o problema. Aí o problema é a maneira como a gente lida, interage com o futebol no Brasil. E um clássico no estádio, que a torcida está em cima o tempo todo, aí é um festival. Dentro de campo muito quente, divididas muito fortes, muito duras, o árbitro sofrendo essa instabilidade dos dois lados o tempo todo, você não vai sair bem, não vai dar uma coisa legal, né? Não vai funcionar. E aí vem o lance do gol. O lance do gol, para mim, ele é normal. Por quê? Tem duas bolas em campo, a posse está com o Atlético. O Atlético chuta uma bola para fora e continua jogando com a posse. Ninguém falou assim, professor, para o jogo, tem uma bola aqui, está atrapalhando, dá licença, vou chutar. Não, a posse era do Atlético, opa, a bola não interessa. Toma o gol, aquela bola que eu chutei era problema. Quer dizer, ela não era problema enquanto estava com você. A partir do momento que você perde a bola, ela passa a ser um problema. Então, né, eu também não invalido. Ele simboliza tudo que a gente estava falando. E por um azar, as duas bolas caíram no pé do mesmo jogador, né? O Mariano tira uma bola e recua o corpo, a bola tá voltando e ele chuta pra trás. Eu também não anularia o gol. Isso. Eu também não anularia. A bola não por esse mesmo motivo. Havia, sim, mas o Atlético não se importa com isso enquanto tem a posse. A partir do momento que ele perde a posse, toma o gol, aquilo virou um problema, que ele não levantou a mão e falou, opa, temos um problema aqui. Então, esse é um ponto. Esse momento, olha lá. A bola cai. Mariano tira, ó, Mariano já deu um bico na primeira bola, nesse momento ele já vira o corpo e recua pra trás. Não, ele tá limpinho ali. Ele não tá mal posicionado, ele não tá desajeitado, desequilibrado. Os gols, né? Claro que o futebol é um jogo feito de falhas, né? O jogo, se ele fosse 100% perfeito, acho que seria, acredito eu, que seria 0-0. Porque a última perfeição ali seria do goleiro. E o doido é que essa bola, ela não ia entrar, porque o Bruno Rodrigues, ele chuta a bola na trave. A bola só entra porque ela pega no Bruno Fux e entra. O Bruno Rodrigues ia perder o gol. A bola ia pegar na trave e ia sair. Só que ela pega no Bruno Fux e acaba entrando. E o gol de empate é a mesma coisa. Entendo que ali foi uma falha do Rafael, do goleiro. Sim. Do Hulk. E ali, o que você tem? Você tem o Hulk, esse é o primeiro gol. Depois vem o empate, né? Esse passe é uma coisa magnífica, porque ele passa 30 centímetros. Importante para o Wesley também, que foi criticado na derrota recente para o Pouso Alegre. Uma bola muito bem aproveitada numa chance rara. Isso não é normal. E depois do Hulk, o Hulk vai bater uma bola do lado do campo. O Hulk é o jogador para levantar a bola na área? Não, ele é um jogador para enfiar a pancada na área. Então você, goleiro, sabe que vem uma pancadona ali. Pode vir direto no gol, em cima do goleiro, para ter rebote e gol. A bola foi em cima do goleiro, mas foi no ângulo. Há uma distância para reagir. O Rafael não é uma bola muito para ir. Há uma distância. Mas é interessante você falar isso, Calçado, porque eu acho que assim, tem um mérito ali do Hulk também. Claro. Né? Claro que ambos os gols têm méritos grandes e falhas grandes. Isso, é isso aí. Perfeito, ambos os gols. Perfeito. Os dois gols têm méritos grandes e falhas grandes. O primeiro gol, inclusive o gol do Cruzeiro, tem mérito dos dois, né? E o gol do Hulk tem muito mérito do Hulk, porque de qualquer maneira, uma decisão surpreendente, mas tem isso que o Calçado falou. Quando você vê o Hulk ali posicionado para bater, você já imagina... Não vem nada suave. É isso, que isso poderia acontecer. Eu acho que de qualquer maneira, o gol ele faz justiça ao que foi o jogo, né, ao que foram os 90 minutos. É claro que, como disse o Zupac, o empate, ele para mim significa mais para o Cruzeiro, e o que foi o jogo até significa mais para o Cruzeiro, porque essa igualdade, né, esse jogo tão equilibrado o tempo todo, até do ponto de vista da iniciativa tomada, eu acho que acaba sendo positivo para o Cruzeiro, olhando para a capacidade do que o time tem para fazer
como disse o Zupac também, na hora que a coisa for pegar para valer, que é o Campeonato Brasileiro, que é o que mais importa. É claro que ganhar o estadual, né, vindo de uma Série B, vai ser muito legal se isso acontecer, mas o Cruzeiro está brigando para se classificar ainda. Então, acho que o gol do Hulk, ele faz justiça ao que aconteceu em campo, mas o resultado ou o decorrer, o andamento do jogo, ele diz mais sobre o que o Cruzeiro ainda pode fazer e não fez. E só uma coisinha em relação ao Hulk, aí só para amarrar aquilo que eu falei no começo e que o Calçade também falou, pô, ele é o melhor dos 22 jogadores em campo. Ele é o cara absolutamente acima da média. Ele tá voando, ele tá jogando muito bem. Tudo indica que a gente pode ter uma temporada do Hulk como a retrasada e não como a passada. Ele tem um passado gigante internacional, um passado europeu, onde o jeito de jogar futebol é outro. O comportamento perante os árbitros, torcedores e tudo mais, costuma ser outro. Perfeito. E aí eu me pergunto, por quê? Esse cara que tem esse passado que você está falando, esse cara que está comendo a bola, que está jogando muito, que tem uma capacidade maior do que qualquer um dos outros dentro de campo, gasta tanto tempo dele com a reclamação, com a pressão. Porque o habitat que ele vive agora. Eu sei, mas assim... Mas ele conseguiu superar. Mas ele é o cara que mais tem futebol pra mostrar. Ele é aquele jogador que mais pode fazer a diferença com a bola nos pés. Mas você não lembra dele reclamando quando ano passado das chegadas, que ele não caía? Quando ele não caía, os árbitros não marcavam as faltas. Porque ele era forte. Que era forte, etc. Talvez ele tenha achado que tem que jogar o jogo de outra maneira. Tem sido conversado pelo padrão da arbitragem brasileira, que tem a ver com tudo que você fala, que compensa jogar o jogo de outra maneira para ganhar o jogo. Ele entrou ali para ganhar o jogo. Eu acho que jogar o jogo de outra maneira tá dentro do... Que é essa que você não gosta. E eu concordo com você. Não, mas é que aí não é jogar o jogo. Pra mim, isso não é jogar o jogo. E é um problema que a gente tem, pra mim, talvez o mais grave problema do campeonato do futebol brasileiro depois do calendário, que é essa maneira de se comportar e achar que futebol se ganha com tudo menos com a bola nos pés. E aí, a hora que a gente ouve a entrevista dele, a primeira frase é que Catimba não ganha jogo, né? Então, ele fala Catimba não... Exato. O Hulk é, ao mesmo tempo, um top 5 de melhores jogadores atuando no Brasil e top 3 de jogadores mais chatos em campo nessa questão com a arbitragem. Ele consegue ser as duas coisas. Mas aí não quer, mas ele quer dizer que o Cruzeiro induziu o jogo a ser assim, porque não pode competir tecnicamente. Ele só olha a Catimba no outro, né? Não quer dizer que a gente possa concordar. Só que ele só olhou pra Catimba alheia. Ó, Kudê falando ao vivo. Vamos ouvir então o técnico do Galo ao vivo aqui no Linha de Passe. Muito larga, muito longe, pero foi muito fina, mas um clássico muito disputado. Fuimos a buscar o empate depois do gol de eles. Acho que sobre o final também fuimos a buscar para sacar o triunfo e bueno, saiu um clássico como muitas vezes acontece, muito travado, ¿no? Muito disputa, cada bola, pero seguramente acho que olhando mi time podemos jogar muito melhor, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? De jogar. A disputa no tem reclamación con ningún jugador. Ha jugado 22, disputaron cada bola de la mejor manera, pero yo quiero y yo vuelto a repetir que podemos jogar más bola. O Kudê, esse foi o grande desafio do Atlético até aqui na temporada, porque tem agora aí a Libertadores, né? Estreia na Libertadores. Quais lições, você falou que o seu time pode jogar mais, lições que esse clássico, porque o Galo tinha uma qualidade técnica melhor que o adversário, mas acabou que isso não apareceu muito no jogo, né? Sim, acho que terminou sendo muita disputa e que apresuramos o tempo, sobretudo quando tínhamos a bola, porque la gente hablaba que ficaba un contra un muchas veces, pero eso generó mucha ansiedad para nós. Que acho isso, que tenemos que si você fala de cuál es la lesión, que tem que tener más bola, tener más tiempo. Sí, no sé si son mejores o no, pero tenemos jugadores de mucha condición técnica y tenemos que hacer valer eso, ¿no? Entonces,
continuar trabajando, continuar buscando o mejor para el time. Vamos utilizando muchos jugadores, también que la gente que ingresó después dio cierto también. Ahí fue que voltamos a levantar el ritmo del time y bueno, tenemos que trabajar en esta competencia que siempre falamos del grupo. Y bueno, en el tiempo vamos a ir mejorando. Queríamos ganar, queríamos dar alegría al torcedor, por eso fuimos a buscar hasta el final el juego, pero bueno, voy a volver a decir, muy disputado, muy parado. No sé si volaron eso, pero demasiado tiempo sin jugar, mucha falta. Y bueno, a veces acontece así o clásico, por eso falábamos, puede ser un juego abierto o puede dar así. Ya vocês tienen mucho clásico encima y bueno, saiu assim, queríamos ganar, essa é a verdade. Ô, Cudê, boa noite. Boa noite. Você acabou citando aí também a situação dos jogadores que entraram ao decorrer do jogo e já disse em outras oportunidades que não gosta de falar que tem uma equipe titular. Mas hoje, no seu primeiro grande teste da temporada, você repete o time que teve a boa exibição do jogo passado. Talvez isso seja você sinalizando a equipe base que quer ter para a sequência da Libertadores? Cada semana tem que disputar un lugar y va a ser así año todo y bueno, el que mejor esté seguramente va a iniciar. Sí que vamos a precisar de todo el grupo porque tem mucho juego y bueno, vamos a ir trocando, pero bueno, lo que acontece que como adestrador yo quiero hablar a la gente, no es lo mismo, vos sabe, hablar un entreno que disputa do juego, ¿no? Entonces va a ir todo el grupo teniendo un minuto y que mejor esté después, seguramente con el tiempo va a iniciar, pero hallo que tenemos buen grupo, buenos jugadores y que tengan que trabajar con todo igual para cuando no tener un jugador o time não sinta essa dificuldade, não? Cudê, boa noite. É claro que é um clássico, o Atlético vinha praticamente quase o mesmo time do ano passado, mantém-se pelo menos uma base, e o Cruzeiro um time muito alterado na sua formação. Nós temos uma base? Eu falei outro dia, Cinqueno, Mariano está voltando, não está mais Guga, não está mais Jair, não está mais Júnior Alonso. No coincido, por eso te voy a falar. Acho que es un equipo, un time nuevo. Sí. Prácticamente nuevo, porque hoy iniciaron Edenilson, Pedrinho, que no había jugado el año pasado, Fuch, que no había jugado, ¿entiendes? Todo que casi. Te voy a falar, si você habla o minuto jogado dos jogadores, Paulinho agora já jogou mais minutos que todo 2022. Pedrinho igual, Fuch igual. Deixa lembrar, pero no es no coincido en eso. Disculpa que interrumpo, ahora voy a escuchar nuevamente, pero no coincido en eso. Es un time que se está formando, es un grupo nuevo. Mucha gente salió y bueno, vamos a trabalhar. Agora sim, te respondo nessa questão. A questão do Cruzeiro é o time mais... Tá bom. É interessante, né? Até pra gente partir dessa pergunta final pro Cudê. Ele passa por uma situação que muitos técnicos passam nesse começo de temporada, que é a remontagem de times e elencos. E aí de ideias também. Sim, exato, perfeito. E aí você tem o campeonato estadual e o cenário que se tem hoje é de torcidas desagradadas. Acho que você, assim, parar para pensar, vai perceber lá a torcida do Palmeiras feliz, com a taça...
Hoje é dia 13 de fevereiro. Então, né? Sexta-feira tem pós-derby. Dia 20, não, quero voltar para trás. No dia 28 de janeiro, teve Palmeiras e Flamengo a Supercopa. A semana da Supercopa foi semana de muro pichado e de conclusão de que se não contratar um volante e um meia para Danilo e Scarpa, o Palmeiras não pega o Flamengo. Isso era antes do dia 28 de janeiro. Já inverteu. Bem lembrado. Completamente invertido. Então, mas olha, veja só, então nós estamos vivendo os estaduais, o cenário para muitos técnicos é esse, né? O cenário é parecido com esse citado pelo Cudê, né? Chegada de jogadores, remontagem de times, as torcidas seguem fazendo pressão, muitas delas, a esmagadora maioria, os torcedores parecem desagradados com os momentos dos seus times, e tudo isso e nem em tese começou aquilo que realmente importa. Então, mas acho que assim, primeiro a gente precisa fazer a ressalva do que disse o Zupac. Ele pegou o exemplo do Palmeiras, mas acho que isso vale já pra gente pintar o cenário do que são as coisas no Brasil. O torcedor está insatisfeito, ou cobrando, ou irritado, ou xingando, é meio que o padrão. A não ser que você tenha ganhado um título ou vencido o seu rival nas últimas 2-3 semanas, a chance de ter alguma crítica, alguma cobrança... O técnico pressionado, ela existe. Então, isso para dizer, talvez não signifique tanto ter tanta torcida infeliz ou insatisfeita ou pessimista nesse momento. Mas dito isso, e olhando especificamente para o Atlético, me parece que, Flamengo à parte, porque o Flamengo a gente sempre fala do elenco e tal, e vamos falar muito do Flamengo ainda no programa, mas o Atlético é aquele disparado com a maior margem de crescimento para mim nesse campeonato brasileiro, pelos jogadores que tem, pelo treinador que tem, pelo fato de que o que aconteceu até agora no campeonato estadual, que poderia de alguma maneira falar, as coisas estão indo muito bem, acho que significa muito pouco. Então é um time, e hoje a gente viu ele enfrentar um time de Série A, né, no próprio Campeonato Mineiro, e não fez uma partida tão superior quanto se imaginava. Então eu acho que assim, a perspectiva do Galo é muito boa para a temporada. Mesmo com todas as mudanças que o Cudê citou, e ele tem razão, mudou meio time, mas chegaram jogadores com muita capacidade, com muito potencial, ainda que outros tenham saído. O técnico, para mim, para o começo de temporada pelo menos, é mais capaz. Eu acredito mais no trabalho que ele vai fazer do que eu acreditava no Atlético no começo da temporada passada. Estou falando do trabalho do treinador, aí não em relação ao elenco, porque o elenco talvez fosse um pouquinho mais forte, mas continua sendo um elenco muito forte. Era o Turco, né? Era o Turco. Uma mudança assim, bem drástica de Cuca, super vencedor, pro Turco. Que pareceu ter sido uma escolha de, um estrangeiro. Vamos naquela coisa do estrangeiro. Foi a que o Atlético conseguiu, né? O Atlético tentou uns 4 ou 5 técnicos antes, sobrou o Turco e aí pegaram o Turco. O Cudê não, né? Então eu acho que a perspectiva do Atlético é boa para essa temporada. Boa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo.